Uma boa noite a todos. Estou aqui novamente com o projeto de Psicanálise e Cinema, e hoje trazendo um filme que é Sabrina, de Billy Wilder. Esse filme foi escolhido para encerrar a nossa jornada de 2021, que tem uma relação também com esse trabalho que eu venho desenvolvendo nesse semestre, relativo a trabalhar os grandes estilistas da história do século XX, considerados como artistas, né? E num vínculo, fazendo um paralelo, né? Uma linguagem que vai atravessar a linguagem fílmica, a linguagem da filosofia e todo esse enxerto, né? Tudo isso, toda essa linguagem da arte, da poesia, da filosofia, do cinema, da música, com também um viés psicanalítico. Como a psicanálise pode abraçar todas essas linguagens e o que a psicanálise tem para dizer sobre isso. E hoje nós temos um convidado ilustre, que vai falar, Andrei Luna Giron, né, que é um pedagogo, poeta, artista em vários setores, músico e também fotógrafo maravilhoso e um grande erudito na... Eles sempre, nunca pretenderam algo mais neste filme de ser uma comédia romântica que venda bem, que seja agradável, mesmo, né? O cinema tem esse poder do sonho, né? Eu que ia falar nisso. Então, eu estou querendo que vocês percebam o cinema tem esse poder do sonho cinematográfica né? de um desenho baseado em fábulas, em coisas fabulosas, né? Como é que faz? Faz dessa forma. Né? Sim, que é a linguagem fílmica, justamente, né? Pode tudo, é um sonho. É aquela questão da arte imita a vida e a vida imita a arte também, né? Justamente. Ela foi uma personagem na história, todo esse contexto, né? Desse conceito. Mas essas condições que eles mostram no filme não existem, né? É também fabulosa. Por isso, sim, é uma menor dúvida disso. Não, o que não quer dizer que já não estamos em 1700, quando Charles Perrault falou sobre isso e escreveu, né? Certo? Cendrillon, né? A gata borralheira, era o absolutismo francês começando a explodir como a nação mais incrível do mundo, né? Certo? Sim. Os Luíses, né? O período dos Luíses, a França é o centro do mundo mesmo, não tenho a menor dúvida disso. Era a arte, né? Evoluir. Sim. Em evolução, então, né? Naquele tempo, mas né? Isso era a aspiração das pessoas, mas veja, naquela época, quem nascia filho de agricultor vai ser agricultor, minha gente, não tem como. Aliás, já há 100 e poucos anos é que estava sendo rompido exatamente na nossa sociedade ocidental esta coisa que eu falei. Por quê? Por que os portugueses queriam entrar nos navios e vir para um lugar maluco, cheio de índio, não tem nada aqui, porque essa poderia ser a chance dele sair da condição social que ele tinha lá em Portugal, né? Certo? Era isso. Então, o capitalismo mercantil propiciou para este povo, com estamentos de classe muito rígidos, a possibilidade de você se imaginar através do quê? De alguma fada madrinha? Não, da descoberta de ouro, prata, as especiarias e tal. Era isso, né? Era a aventura humana de querer resolver a sua vida através da posse de bens, né? Certo? Tudo bem. Continuamos nisso, né? Eu sei. É verdade. Mas era isso que eu tinha, só
digamos, trazer a análise do ponto de vista socioeconômico do que significa efetivamente essa coisa, o que não perde em nada a questão artística, fílmica, né, cinematográfica, e a questão que isso eu não sabia, né? E é uma grande explicação que ela me deu. Bom, que aqueles são modelos Givenchy, e que realmente daí pode transformar uma filha de um chofer naquela senhora chiquésima, porque ela teve, além da fada madrinha, que é ir para Paris, voltar com os ratinhos, que lá é esse nobre que com ela fazia, por distração, um curso de culinária elevada, né? Ensinar para ela não só a culinária elevada, mas como é que isso entra numa sociedade. Todo mundo ia para Paris, né? Os artistas. De alto nível e tal. Quando ela Paris, volta, 1920, ela não só é 2 anos mais guerra, velha, como além disso, agora ela é uma senhora capaz de se inserir neste mundo, no grand monde, né? do capitalismo tem até um filme americano. Do Woody Allen, que é maravilhoso, né? Que ele Meia-Noite em Paris. Eu adoro o Woody Allen, porque o Woody Allen, para mim, é uma coisa... O Woody Allen é incrível, né? Maravilhoso. Porque ele vai contar justamente desse momento. Né? Ali estão todos eles, né? Todos. Mas bem, Carlos, achei interessante você falar, e o Billy Wilder como artista, como cineasta, e ele dialoga muito com esses grandes escritores, falou Charles Perrault, Irmãos Grimm, né, Anderson, que eram escritores muito sensíveis ao que acontecia na sociedade, principalmente essa divisão de classes, esse autoritarismo. Então, eles buscavam a essência do sentimento humano, né? E retratavam isso como uma utopia, um idealismo, uma possibilidade de poder criar uma relação que acabe abolindo, né, essas classes. Então, isso se tornou universal porque é um sentimento humano, né, que todos temos, né, de independente de classe, eu posso me apaixonar por uma princesa ou por uma plebeia, não importa, né? Então, isso eles faziam com muita arte, e como você falou, Billy Wilder é um filme simples, mas ele também imprime ali a sua magia, e o Disney também ele tinha essa sensibilidade de pegar essa literatura, apesar de que foi perdendo com o lado comercial o sentido mais artístico desses contos, que são de alta literatura, né? A gente sabe, né, que os contos de fadas são alta literatura, não é uma literatura pequena. Né? Não. Então, por exemplo, o Disney, muito sensível também, adaptou de forma brilhante, viraram clássicos. A Disney foi perdendo com o tempo, né, a sua força. E aí a gente tem essa sequência, por exemplo, o Kenneth Branagh, que é um dos principais diretores de Shakespeare, né? Depois do Laurence Olivier, ele seguiu essa corrente, filmou os grandes, até o início tem o Hamlet dele, né? Que é maravilhoso. Mas essa sensibilidade que você está falando, evidentemente tendia a ser maior em todas as pessoas que estavam vivendo a ascensão do fascismo na Europa, minha gente. Exatamente. Né? Eles tinham essa percepção muito clara. Né? Eles eram gente que... Né? O cara, imagine, é um polonês, se educa, né? Em Paris, em Viena, em Berlim, e tem que sair correndo de lá para não ser morto, porque a mãe e a avó foram mortas em Auschwitz. Né? É um negócio maluco. Esse cara, óbvio que tinha uma cabeça muito avançada. Claro que isso não é coisa só dos europeus, mas eu estou dizendo, a grandeza de Hollywood nesse período é saber aproveitar esta capacidade sensitiva desses senhores artistas, né, europeus, que podiam, nos Estados Unidos, dizer o que nem sempre era possível dizer na Europa, por causa do fascismo, né, do autoritarismo. Guarda que fala trazendo da Europa para o que acontecia nos Estados Unidos, a opressão, que era a corrupção no jornalismo que influenciava a política. A Montanha dos Sete Abutres, por exemplo. Que genial. Dele, que trata disso. Então, eles também trazem a opressão para o país que eles estão ali. Mas então, por isso, André, que eu falo, repeti no início, né?
por que será que a Helenice, que tem essa cabeça dela aí, né? Além das roupas magníficas, né? Diga-se de passagem, né, Helenice? Estou brincando, certo? Por que será que a Helenice pegou um dos filmes que, sob esse ponto de vista, do ponto de vista fílmico, talvez tenha seu valor, talvez não, tem, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Só os artistas já significa isso, né? Esses artistas. Apesar dessas preferências que você nos explicou, né, André? Um não queria, achava que essa moça não era, não queria, eu sou maior, essas coisas tem, né? Certo? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, bom, dos 60 filmes desse cidadão, eu certamente, entre os 10 primeiros, jamais escolheria este. E entre os 30 mais, eu não sei se ele entraria ainda no meu conceito, entende? Mas isso não tem nada a ver. Aí por quê? Porque a minha visão é muito viesada, né? Que é ciências sociais. Economia, sociologia, política, antropologia. Mas aí é onde é que ficam os desejos da mulher. Sim. Ela, mas né? ficam, né? Paixão, ficam, porque eu sei que todas as mulheres têm isso, porque os homens também têm, né? Isso eu sei. Isso... É legal, né? Você poder amar um ser humano e não uma pessoa de classe. A gente viu ali, essa intriga também é interessante. A gente percebe que a questão não é a classe, né? Porque havia uma pessoa de caráter na classe alta e ela na classe baixa também. Então, ele não está criticando a classe alta, ele está criticando a postura humana, né? Independente de classe. Então, isso é interessante, né? Achei. E eu falei do Kenneth Branagh, ele filmou Cinderela, assim, um filme para criança, mas é muito bonito. E fica a dica para quem quiser passar para as crianças. É um excelente diretor, né? Fez muito Shakespeare. Aí, como o Carlos falou, tem. Esse filme eu não vi, isso aí eu não vi. Porque o Carlos estava falando do Perrault e essa ligação, então existe mesmo, né? Os grandes diretores vão buscar esses mitos, essas histórias fabulosas. Eu provavelmente vou assistir com meu neto. É muito bonito. Assim. Ele gostar, né? E a França também no cinema trabalha muito com esses contos de fadas. Tem uma Bela e a Fera contemporânea, um diretor francês, eu não lembro o nome, mas que é muito bonito, e com toda a qualidade de um cinema europeu. É um filme bonito, assim, simples, comercial, mas a França continua ainda resgatando esse cinema, contos de fadas, de forma séria. Então, acho que o Billy Wilder, como o Carlos falou, não é um filme assim extraordinariamente, né? Mas ele é levado a sério, né? Ele tem uma conotação. Faz parte do contexto humano, o ser humano tem que sonhar, né? Isso. Temos, né? Somos belos e feras dentro de nós, né? Isso mesmo. O que seria da gente se a gente não sonhasse? Né? Essa dualidade, esse contraponto. Por isso mesmo se explica, né? Por que esses contos de fada permanecem. As fábulas de Esopo, retransformadas por La Fontaine, são atuais, né? O corvo e a raposa e o corvo. Estava o corvo com um queijo no bico e a raposa diz, puxa vida, como é que eu vou fazer isso? Começa a elogiar o corvo, até que ele, fazendo uma pose lá, deixa cair o queijo, que é o que ela queria, pega o queijo e vai embora. Ou seja... É uma forma de colocar a moral, mas sem imposição, de forma lúdica, né? Isso. A ética, a moral, Sim. poética, né? Sem impor. Poética, lúdica. É uma outra versão sempre, né? Uma nova versão sempre, mas o contexto é o mesmo, né? Passar, né? Toda essa questão.